Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 71 e vamos ver dos aforismos 281 até o 284. Hoje, definitivamente, nós estamos chegando na reta final dessa série de vídeos que a gente viu um monte de coisas. Quem está acompanhando, vê a abrangência desse livro, o quão diversos são os temas que a gente tem abordado, e faltam apenas 5 encontros, contando com esse, para que a gente conclua essa série de vídeos. Então, aproveitem que, ainda assim, na reta final, nós teremos coisas muito novas, assuntos muito inovadores, coisas que a gente ainda não tratou com minúcias nos vídeos anteriores. Nesse vídeo a gente vai falar um dos temas, eu acho incrível, que é sobre, existe uma pitada de loucura nas pessoas que são inventivas. Aquelas pessoas que têm o potencial para inventar coisas novas, coisas que ainda não surgiram, elas têm quase que na unanimidade um certo grau de loucura, uma pitada de loucura. Elas são normalmente pessoas excêntricas, pessoas que às vezes até são de difícil convivência, mas que sem elas o mundo estaria mais atrasado. Então a gente precisa agradecer muito por essas pessoas. Outro aforismo, a gente vai falar também sobre a importância da gente valorizar o tempo que a gente está diante de uma pessoa que tem sabedoria, porque a gente pode aprender muito com elas. É aquela expressão, como se diz normalmente, de você sugar algo de bom dessa pessoa. Quando você estiver diante de pessoas de sabedoria, procure ao máximo sugar no bom sentido o que elas têm para ensinar. E eu vou até trazer aqui um exemplo pessoal de um evento que eu fui uma vez, que eu desmarquei todos os meus compromissos para estar lá diante de uma pessoa sábia que eu admiro imensamente. Entre outros temas que a gente vai abordar ao longo do vídeo. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e esses vídeos chegarem para cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Ele reconhece o valor do conteúdo pelo número de curtidas e assim distribui para mais pessoas. Então conto com vocês a gentileza de darem esse like. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais pessoas vão conhecer esses estudos, certo? Vamos lá, gente. Começar pelo 281, diz assim: ganhar aprovação dos entendidos. O tíbio sim de uma pessoa excepcional vale mais do que o aplauso comum. Os arrotos dos vilões não alentam. Os sábios falam com compreensão, e o seu louvor traz satisfação imortal. O judicioso Antígono reduziu a sua plateia a Zenão apenas, e Platão dizia ser Aristóteles toda a sua escola. Alguns querem só encher a barriga, ainda que com forragem vulgar. Até os soberanos precisam de quem escreva a seu respeito, e temem as penas mais do que os feitos temem os pincéis. É um aforismo bem curtinho, mas a sua proposta ela é muito direta. Aqui ele está falando sobre o valor imensurável das pessoas que têm sabedoria. Eu achei impressionante isso que ele falou sobre o Platão e o Aristóteles, né? De que o Aristóteles era toda a sua escola. Se ele tivesse o único aluno e esse aluno fosse o Aristóteles, a missão dele já estava mais do que cumprida. E a gente sabe que é muito verdade. O Aristóteles foi um dos maiores gênios que já passou nesse planeta. Ele deixou um legado absurdamente vasto. Eu li poucas coisas dele. Um dos livros que eu mais gostei de ler na vida foi um livro do Aristóteles, que eu inclusive ao longo dessa série eu trouxe de dica, de sugestão para vocês, que é o livro Ética a Nicômaco. Mais uma vez eu retomo, para quem não assistiu outro vídeo, fica essa dica de livro para vocês, gente. Foi um dos livros mais deliciosos que eu já vi, assim, que me ensinou imensamente, o livro Ética a Nicômaco de Aristóteles. E aí ele fala com força, né? O Platão foi toda a sua escola, ou seja, uma pessoa de muita sabedoria. E aí o que eu interpreto desse aforismo é que a gente precisa ter essa reverência, digamos assim, a honra do tempo de estar na presença de pessoas sábias. São poucas, são raras, e já começa por aí. Pessoas de grande sabedoria são raras de se ver, e quando a gente tem essa oportunidade, nós devemos aproveitar cada minutinho
perto dessas pessoas. E a gente, como eu falei, sugar no bom sentido os seus conhecimentos, a gente aproveitar ao máximo. E aí eu quero trazer aqui uma coisa que aconteceu comigo, muito interessante. Na verdade eu vou trazer duas historinhas. Uma delas foi 2018, se eu não me engano foi 2018, na Bienal do Livro, né, acho que foi 2019, foi de 2018 para 2019, a Bienal do Livro de Fortaleza. Ela recebeu um convidado absolutamente incrível, que foi o Frei Beto. Eu sou super fã do seu trabalho, dos seus livros, já li diversos dos seus livros e coincidiu no dia de ser a palestra que ia ter com o Frei Beto. Eu tinha outros compromissos importantes também, mas eu pensei, poxa, não é todo dia que você tem uma palestra gratuita de uma pessoa tão incrível como o Frei Beto. Então eu desmarquei tudo que eu tinha, eu deixei de segundo plano todas as outras coisas e fiz questão de estar lá na Bienal do Livro para assistir a sua palestra. E foi a melhor coisa que eu fiz, aprendi imensamente. Eu me lembro até que no dia seguinte eu escrevi um texto falando de coisas que eu aprendi com ele naquele dia tão especial. E aí isso aqui é o que eu digo, gente. Pessoas de sabedoria são raras. A gente deve aproveitar cada minutinho na sua presença para aprender, para estar aberto e sugar no bom sentido os seus conhecimentos, porque a gente vai ampliar o nosso repertório e nós podemos nos tornar pessoas melhores. Esse para mim foi um dos dias mais especiais. Se eu não me engano foi 2019 mesmo, a Bienal, e com a presença desse grande mestre que é o Frei Beto. Eu até deixo como sugestão para vocês, gente. Todos os livros dele são incríveis. Eu não tenho nem como dizer esse é melhor do que aquele. Todos os livros dele são uma delícia de ler. E é uma pessoa de muita sabedoria. Um outro exemplo foi com a professora Lucilena Galvão. Eu sou fãzaço da professora Lucilena Galvão. E aqui na cidade onde eu moro, Fortaleza, raramente ela vem. Ela, antes da pandemia, ela vinha uma vez por ano, mais ou menos. Era pouquíssimos momentos que ela vinha pra cá, pra Fortaleza, que é a cidade onde eu moro. E isso nesse ano, antes da pandemia, se não me engano, foi de 2019 também. Teve uma palestra gratuita dela num dos maiores shoppings de Fortaleza. Quem é de Fortaleza, todo mundo conhece, que é o Shopping Rio Mar. E aí ele é super longe da minha casa, mas mesmo assim eu não tava nem aí. Nesse dia eu tinha outras coisas para fazer, mas eu pensei, não, uma palestra com uma pessoa maravilhosa como ela, de graça, eu não posso perder. E aí eu até fiz como se fosse tipo o evento do final de semana, se não me engano foi num sábado que aconteceu. E aí pra mim foi como um divertimento, um passeio de final de semana, estar lá na presença dela. Foi uma palestra de umas 2 horas mais ou menos, e foi incrível, né? Não era para menos, né? Professora Lucilena Galvão. Eu até convidei amigos meus, eu fui com alguns amigos e a gente curtiu imensamente esse dia na presença dessa grande mestra, essa grande sábia, que é a professora Lucilena Galvão. E aí eu concluo esse aforismo falando isso, reiterando para você que esteja assistindo. Se você está na presença de pessoas que têm sabedoria, que têm muito para passar, fique mais para ouvir e menos para falar. Absorva o máximo possível da sabedoria delas. Quem mais vai sair ganhando é você mesmo nesse processo, beleza? Vamos lá para o 282. Diz assim: valer-se da ausência, quer para ganhar respeito, quer estima. A presença diminui a fama, a ausência a aumenta. O ausente tido por leão, quando presente, se transforma num rato. Ridículo parto da montanha. Os mimos perdem o brilho quando tocados. Nota-se a rudeza exterior e não o âmago espiritual. A imaginação viaja mais longe do que a vista. O engano entra pelos ouvidos e geralmente sai pelos olhos. Aquele que se recolhe em si, ao centro de sua opinião, preserva o seu bom nome. Mas mesmo a fênix se vale da ausência para preservar a dignidade e transformar o seu desejo em apreço. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma das grandes dicas do Baltazar Gracian para pessoas que estão, digamos que, crescendo em notoriedade, em visibilidade. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas buscam demais essa questão das redes sociais
de escancararem a sua vida nas redes sociais, e aqui mora um perigo grande, porque a gente sabe que ali é uma vitrine, o Instagram principalmente. E ali não é a vida real mesmo, as pessoas inclusive até criticam, muita gente critica a questão dos filtros, as pessoas botam as fotos com toneladas de filtros que não mostram a realidade nua e crua, né? Tem muitas mulheres principalmente morrem de vergonha de mostrar a pele como ela é de verdade, com suas rugas, com as suas expressões do tempo que todo mundo tem. E aí elas botam um monte de filtros para parecerem ser mega jovens, esconderem celulites, esconderem as dobrinhas da barriga, do abdômen, coisas que todos nós temos e que no Instagram não existe isso, né? E aí assim, a gente sabe que isso é uma loucura. Não precisava ser assim, gente, é porque a gente mora num país e dentro de um contexto que há um culto ao corpo, né? O corpo tem que ser perfeito, tem que ser jovem, e aí esse é um lado da questão, mas tem um outro lado que é o lado principal que o Baltazar está levantando, que é você não ficar falando das suas intimidades, das coisas do seu cunho mais íntimo com as pessoas de modo geral, porque elas podem usar isso contra você. E aí você pode se dar muito mal, você pode perder a sua reputação dessa forma. As pessoas que eu considero mais incríveis, que eu mais tenho admiração, respeito, eu não sei nada dos pormenores da vida delas, porque elas não ficam expondo a Deus e o mundo, entende? A gente precisa ter essa noção de que é tipo um personagem, né? A pessoa que você se mostra nas redes sociais é como um personagem, mas as suas coisas mais íntimas você não vai ficar por aí revelando para todo mundo. Tipo, eu tô longe de ser uma pessoa famosa, absolutamente eu não sou. E ainda assim, eu tenho essa reserva, eu não fico falando das coisas mais do meu cotidiano para as pessoas nas redes sociais. Imagine se você for uma pessoa pública mesmo, uma pessoa que atinge milhões de pessoas. Aí fica essa dica, se você é uma pessoa que está principalmente crescendo em visibilidade, em notoriedade na internet, tenha cuidado, não se exponha demais, exponha o seu trabalho, faça aquilo que cabe no cunho profissional, mas as questões mais íntimas, não saia por aí escancarando para todo mundo, porque as pessoas elas têm inveja, olho gordo, uma série de outras coisas que eu até já comentei em vídeos passados, e isso pode assim, fazer muito mal para você, e você perder sua reputação, você ser perseguido, coisas do tipo. Para evitar isso, a melhor coisa é o que? Reserva. Tenhamos um certo nível de reserva, que seja aquela reserva boa, que preserva o nosso, enfim, né, a nossa intimidade, aquilo que a gente tem de mais sagrado, beleza? Vamos lá pro 283, que diz assim: ser inventivo, mas com bom senso. A criatividade revela inteligência extrema, mas qual é o gênio que não tem uma pitada de loucura? As pessoas inventivas são engenhosas, aquelas que sabem escolher com sensatez, prudentes. A inventividade é também um dom, e muito raro, visto que muitos são bons em escolher, mas poucos são bons em inventar bem. E estes poucos foram os primeiros na excelência e no tempo. A novidade é lisonjeira, e quando feliz, faz o que é bom brilhar duplamente. Em questões de discernimento, a inventividade é perigosa, pois resvala no paradoxo. Em questões de inteligência, é louvável, e quando acertadas, as duas são dignas de aplauso. Aqui ele está falando que as pessoas que são geniais, as pessoas inventivas, elas têm uma pitada de loucura. Algumas pessoas elas são bastante perturbadas mesmo. Algumas até questões psiquiátricas elas têm. Mas elas foram pessoas que revolucionaram no seu tempo e até hoje são lembradas pelas obras que deixaram. Aqui eu vou trazer alguns poucos exemplos, mas existem aos milhares exemplos de pessoas que foram inventivas e que tinham essa pitada de loucura. Um dos exemplos que eu mais gosto, o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era uma pessoa extremamente ávida pelo seu trabalho. Ele vivia para trabalhar, digamos assim. Inclusive dizem as pessoas que da época, né, pessoas que conviveram com ele, que deixaram algum registro escrito, que ele praticamente não se relacionava com as pessoas. Ele não estava muito aí para essa questão dos relacionamentos amorosos. Tem muitas pessoas até que dão indícios de que ele era homossexual, e até, às vezes ele tinha
tipo relacionamentos com pessoas que ele ensinava a arte da pintura. Na biografia que foi escrita sobre ele, sobre o Leonardo da Vinci, que eu já li, muito boa por sinal, ele conta que um dos seus pupilos, ele tinha um afeto um pouco mais exacerbado, digamos assim, e indícios de que eles tinham mesmo relações sexuais, coisas do tipo, mas ele não era muito afeito a isso, ele era muito ficcionado no trabalho. Eu até comentei num dos vídeos anteriores aqui da série que o Leonardo da Vinci ele passava às vezes de 2 a 3 noites seguidas sem dormir e praticamente sem comer e sem beber nada. Ele não sentia fome, não sentia sede, ele estava tão fixo nas suas descobertas, nas suas pinturas, nas suas análises de corpos, fazendo análises anatômicas, entre mil e uma coisas, ele esquecia do tempo. Ele ficava tão ficcionado naquilo que esquecia de comer, esquecia de tomar banho, esquecia de beber água, esquecia das coisas mais básicas que são necessidades fisiológicas nossas, de qualquer um de nós. Ou seja, isso é uma certa pitada de loucura, concorda comigo? Aí assim, esse é um dos ótimos exemplos que a gente pode trazer. Um outro exemplo também é do Newton. O Isaac Newton, ele também era esse cara que era um rato de laboratório, como se diz. Ele estava sempre estudando, desenvolvendo os seus teoremas, as suas fórmulas e tudo mais. E ele é um outro exemplo de alguém que as pessoas falam muito, assim, os biógrafos, as pessoas que têm registros do Isaac Newton, também dizem que ele não estava nem aí para essa questão de relacionamentos amorosos. Muitas pessoas até falam, isso é só indícios, ninguém tem certeza absoluta disso, porque é algo de cunho muito íntimo. Tem pessoas que dizem que ele morreu virgem. Se eu não me engano, ele morreu aos 80 anos e dizem que ele morreu virgem. Ele nunca fez sexo de verdade com uma pessoa. Aí você vê como era uma pessoa totalmente ficcionada no seu trabalho, nas suas obras, né, naquilo que ele estava deixando de legado para a humanidade. Né? Bacana esse exemplo também. Um outro exemplo é o Thomas Edison. Eu já falei sobre ele em outros vídeos. O Thomas Edison também era uma pessoa extremamente focada no trabalho. E quando ele queria uma coisa, ele ia até o fim, ele era extremamente perseverante. E aí tem uma história super famosa, que é sobre a invenção da lâmpada, que para criar a lâmpada elétrica, ele fez mais de 1000 experimentos. E mais de 1000 experimentos que deu erro, falhou em alguma coisa. E ele continuou tentando. Depois de 1000 e tantas tentativas, finalmente ele conseguiu o seu feito de criar a lâmpada elétrica, que sem ela nós não estaríamos aqui com tanta evolução tecnológica. Eu não estaria aqui fazendo um vídeo como esse, a gente não teria essa tecnologia, não teria uma iluminação para vídeos, não teria nada disso se não fosse lá atrás esse grande mestre, esse grande gênio, com sua perseverança, trabalhando incansavelmente dia e noite para conseguir esses feitos. Ou seja, essas pessoas elas têm um certo grau de loucura. E aí, para finalizar, vou trazer mais um exemplo que eu acho incrível, que é a Marie Curie, né? Ela e o seu esposo, o Pierre Curie, eles eram ambos cientistas, e a Marie Curie, ela nos seus experimentos, ela descobriu a radioatividade. Ela trabalhava com elementos que eram radioativos, e aí sem ela, toda essa área da medicina extremamente importante, que é o lado da medicina radiológica e a área da radiologia, que faz essa vistoria do nosso corpo, nas partes mais duras principalmente, na esqueleto e tudo mais, sem ter que ser invasivo. Se não fosse por ela e por ela ter literalmente doado a sua vida nesses experimentos, a gente não estaria aqui hoje com toda essa evolução tecnológica, sem ter que ficar um monte de ferramentas abrindo o nosso corpo, porque a radiologia, ela faz isso, ela faz um raio-x, né? Ela faz tipo uma leitura interna dos nossos órgãos, do nosso esqueleto, de várias coisas que não precisaria você abrir para ver. E aí a gente tem que agradecer imensamente a ela. A gente sabe que as questões radiológicas, aquilo que tem, enfim, né, emitir radiação para o nosso corpo, isso é extremamente ruim, pode assim promover até mesmo doenças, mutações
A radiação é algo muito perigoso. Ela não tinha muita noção na época sobre isso. E aí ela morreu em decorrência de muita fraqueza da imunidade, porque ela trabalhava todos os dias com radiação. A sua imunidade foi despencando, 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 e ela morreu em decorrência da toxicidade da radiação que ela tomou por muito tempo. Ou seja, a gente tem que tirar o chapéu total para essa mulher incrível que revolucionou no seu tempo e que ela tinha sua pitada de loucura. Se ela soubesse que o quanto era perigoso mexer com radiação, talvez ela não tivesse nem começado. Então a gente tem que agradecer a essa loucura boa dela, que fez essa revolução na ciência. E assim, exemplos não faltam, a gente tem milhares de exemplos. Eu só trouxe aqui 4 exemplos, mas existem muito mais para que a gente veja o quanto essas pessoas que têm essa pitada de loucura, as pessoas inventivas, elas são muito importantes. Eu até no outro vídeo lá mais para trás, aqui nessa série, eu falei que os loucos, eles mudam o mundo, e é muito verdade. São loucos como esses que mudam a realidade, eles mudam o futuro, eles fazem com que o futuro seja muito melhor. E aí a gente tem que agradecer imensamente a presença deles entre nós. Vamos lá para o 284, para a gente concluir esse vídeo de hoje. Não seja intrometido e nunca será desrespeitado. Estime a si mesmo se quiser ser estimado. Seja avaro de si mesmo e não prodígio. Chegue desejado e será bem recebido. Nunca venha a menos que seja chamado, nem vá a menos que enviado. Que se compromete por sua iniciativa, quem se compromete por sua iniciativa, quando falha, atrai o ódio sobre si próprio e, saindo-se bem, não recebe nenhuma gratidão. O intrometido é objeto de desprezo, metido onde não deve, será rechaçado em confusão. Esse aqui é um aforismo super curto e a proposta dele é muito objetiva, direta. Aqui ele está falando, gente, para você se trabalhar a questão de ser alguém agradável, de você ser uma pessoa benquista pelos outros. Porque quando você se trabalha nesse sentido, e sempre, logicamente, eu volto para a questão central, autoconhecimento, a gente se conhecer cada vez mais e melhor, a gente se tornar uma pessoa benquista. Aqui ele está falando sobre isso, que quando você é assim, você não se intromete. Você, tipo assim, tem muitas pessoas que são sem noção, em exemplos bobos, assim, você tem um encontro entre amigos e aí tem algumas pessoas que são convidadas, essas pessoas intrometidas, elas dizem, gente, eu vou lá também. Ela nem é convidada e ela se convida. São pessoas sem noção. E aí ele está falando para você não ser assim. Você ser aquela pessoa que as pessoas lhe convidam, elas fazem questão de lhe convidar porque você é uma presença boa, uma presença agradável, que faz toda a diferença. E aqui até quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei de expressões muito clássicas que representam essa pessoa que ela é benquista, que ela é uma pessoa agradável, que todo mundo quer estar por perto. Primeiro é quando a pessoa chega ou quando ela não está. São duas expressões muito comuns. Quando a pessoa chega, as pessoas elas abrem aquele sorrisão e dizem, que maravilha, agora que você chegou ficou tudo melhor. Esse momento que já estava bom, agora ficou melhor ainda por conta de você, da sua presença aqui. Isso é maravilhoso, gente. Quem escuta isso pode ficar feliz da vida e ter a certeza de que é uma pessoa grandiosa. É uma pessoa que realmente está mergulhando fundo nessa questão do autoconhecimento, está se tornando uma pessoa melhor. E até fazendo um parêntese e voltando para o que eu falei no outro vídeo, é uma pessoa que está se tornando mais carismática. O carisma é isso, é você ter essa atração das pessoas querendo estar perto de você, porque você é uma presença agradável. E aí você escutar esse tipo de coisa quando chega nos locais é maravilhoso. E aí um outro indício também disso, de você ser uma pessoa grandiosa, é quando você não está e as pessoas elas sentem sua falta. Digamos que tem um encontro entre amigos, uma festa, alguma coisa assim, tem um monte de amigos, mas você não está lá. Aí as pessoas elas comentam entre si, puxa, o fulano não está aqui, caramba, se ele tivesse aqui, esse momento estaria ainda melhor, seria muito melhor se tal pessoa estivesse aqui conosco agora. Como ele faz falta, como ela faz falta. Ou seja, quando você é uma pessoa que faz falta, isso é maravilhoso. Mostra que você tem um grau de importância muito grande para aquelas pessoas que estão ali.
Lembrando que importância é isso, é portar no coração. As pessoas elas carregam você, esse sentimento bom no coração de ter a sua presença. Que tal a gente se esforçar no bom sentido para a gente conseguir isso? Sermos essas pessoas queridas, carismáticas, que fazem falta quando não estão e quando chegam nos locais as pessoas ficam mega felizes de nos receber. Isso é possível desde que a gente mergulhe no autoconhecimento e vá se transformando, procurando ser alguém cada vez melhor a cada dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo, tão amplas como sempre. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, e acompanhar os próximos vídeos, os vídeos restantes dessa série. Já estamos chegando na reta final. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.